Ok, então nós vamos falar agora sobre a reta numérica. Você já fez a reta numérica dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais. Mas, professor, como é que eu posso colocar um número que é irracional numa reta numérica? Porque olha só um número irracional, professor. Como é que eu vou achar esse aqui lá na reta numérica? Ele continua ainda, ele vai para o infinito. Não é só isso não, professor. É um número gigantesco. Né? O nosso raiz de 2 aqui, como é que eu vou colocar isso lá? Vamos aprender umas técnicas aqui que a gente vai conseguir colocar ele aproximadamente. Porque imagine que a reta numérica ela é composta de vários pontinhos, infinitos pontinhos. A nossa reta numérica é infinita. Cada pontinho que tem na reta numérica representa um número. Ok? Ela tem infinitos pontinhos. Então você vai conseguir estabelecer um pontinho para qualquer número de infinito na reta numérica. Ok? Basta você ter aqui uma técnica para fazer isso. Certo? É bem mais fácil, claro, quando a gente trabalhava só com números naturais, só com números inteiros. Já começou a ficar um pouquinho difícil quando nós trabalhávamos com números racionais. Agora, o irracional, a gente vai achar aproximadamente onde se encontra. Lembrando que cada número tem o seu ponto na reta numérica, por mais que ele seja um número irracional. E cada ponto na reta numérica representa um único número, e não a dois números. Certo? Vamos entender um pouquinho aqui. Vamos ver o que essa ruiva aqui está falando para nós. Mesmo após representarmos os infinitos números naturais inteiros na reta, ainda há pontos sem o número correspondente. Olha só, entre o 1 negativo e o 2 negativo. Aqui está cheio de pontinhos. E você não está enxergando aqui os números correspondentes a ele. Ok? Olha só, entre o 13 e o 4. Entre o 13 e o 4 existe o 3,6. Opa! Estava falando aqui que nós estávamos colocando os números naturais e os números inteiros. Então, se ainda tinha um espaço sem um número correspondente, é porque a gente vai começar a usar outros números dos conjuntos numéricos que nós conhecemos. Por exemplo, o 13,6, que pertence ao conjunto dos números racionais. Ok? O mesmo vai acontecer, então, se eu quiser representar aqui os números irracionais. Olha só, esse número gigante aqui que eu não vou nem ler. Entre esse número gigante e esse número gigante, observe que muda só aqui, ó, 56 e 57, o resto é tudo igual. Mas entre esses dois números existem outros infinitos números. Certo? Certo. Difícil compreender né? A gente não tem uma mentalidade para o infinito, a nossa mente é limitada, né? Mas os números são assim. Certo? Então vamos tentar representar esses números. O que mais ela está falando para nós aqui? Com a representação de todos os números reais, números naturais, inteiros, racionais e irracionais, a reta vai ficar então completa. Ok? Então vamos tentar deixar uma reta o mais completa possível para nós aqui. Vamos lá? Lembra desses quadradinhos aqui? Há 340 aulas atrás, nós vimos que ele fez dois quadradinhos de 1 centímetro de lado, fazendo com que cada um tenha 1 centímetro quadrado, cortou ele na diagonal e montou um novo quadrado. Olha aqui, os dois azulzinhos e os dois amarelinhos. Então a área desse quadrado aqui ficou de 2 centímetros quadrados. Como é que eu vou descobrir qual é o lado desse quadradinho aqui? É só tirar a raiz quadrada de 2. Então, quem é o lado dele aqui? Ó? Raiz quadrada de 2. Então, essa diagonal do quadradinho aqui é raiz quadrada de 2. Ok? Mais na frente, quando a gente aprender Teorema de Pitágoras, vocês vão ver que a gente não precisa usar os quadradinhos. A gente vai conseguir fazer isso de outra maneira. Mas, por enquanto, essa diagonal aqui, ó, mede raiz quadrada de 2 centímetros. E essa diagonal aqui, ó, ela está aqui, ó, ela está virada. Certo? Então é o lado do nosso quadrado, né? Então essa é a medida
medida do lado. Nós vimos ali muito sobre essa raiz de 2. Como que eu vou colocar essa raiz, então, de 2 na reta numérica? Precisamente no lugar correto. Essa é a ideia. Precisamente no lugar correto. Está aí, ó. Você vai estabelecer a sua reta numérica. Você vai estabelecer a origem dela, o nosso númerozinho 0. Você vai colocar os números naturais, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, a setinha que vai para o final, ok? Aí o lado negativo, menos 1, menos 2. E aí o que você vai fazer? Lembra que a diagonal de um quadrado que mede, ó, 1 centímetro, então o nosso espaço aqui vai ser 1 por 1 centímetro. Você vai meio que fazer esse triângulo aqui mesmo. Só que aqui tem que ter um ângulozinho de 90 graus, tá? Não adianta fazer um triângulo torto igual eu fiz aqui porque eu não usei a régua. Beleza, você fez esse triângulo, você vai saber que aqui da ponta, aqui onde está o 0, até o finalzinho aqui da hipotenusa do nosso triângulo, o lado maior do nosso triângulo, você vai saber que ela tem raiz de 2, porque os seus lados medem 1 centímetro. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu compasso, vai deixar os parafusinhos dele bem firme aqui, que é para não abrir ele mais do que precisa. Você vai colocar a ponta seca do seu compasso, aquele que se você botar o dedo, você fura o dedo, aquela agulhazinha exatamente em cima do 0. E a parte que tem um lápis do seu compasso, aqui na pontinha, no vértice do triângulo. E aí você vai fazer esse semicírculo aqui, ó, com o compasso. Você vai girar ele. Aonde ela cruzar a reta numérica para o lado dos números negativos, é a raiz quadrada de 2 negativo. Aonde ela cruzar a reta numérica do lado positivo, é a raiz quadrada do número 2. Aí você localizou que aqui, ó, é onde faz o círculo com o seu compasso, o semicírculo, é o local exato que mede raiz de 2 centímetros. Bacana, legal, né? Show de bola! Ah, e se fosse 2 raízes de 2? Só vou dar uma dica, porque tem essa pergunta no seu livro para vocês responderem. Se aqui tem uma raiz de 2, daqui até aqui, aonde vai ter 2 raízes de 2? Lembra de apertar bem o parafusinho do compasso? Será que te dá uma dica isso? Para ele não abrir, ó, essa abertura aqui dele tem raiz de 2. Essa abertura aqui dele tem raiz de 2. Se eu só tirar essa ponta seca daqui e jogar ela aqui para cima, aqui vai ter mais uma raiz de 2. Ok? Mas a gente não quer ir para cima, a gente quer ir para o lado. Como você faria para descobrir 2 raízes de 2? E tem uma atividade no seu livro que não pede 2 raízes de 2, não. Essa pede ali no meio do nosso conteúdo de leitura aqui. Vai ser uma atividade prática que vai te perguntar lá de 3 raízes de 2. Vê se você conseguiu pegar a dica aí, se você entendeu o que eu quero dizer. Ok? Ó. Se fosse número natural, como você ia saber qual era o próximo número? Mais 1. O próximo, mais 1. O próximo, mais 1. E lembra que eles têm sempre a mesma distância entre um e o outro. Então, se daqui até aqui tem uma distância de raiz de 2, o que eu tenho que fazer para ter 2 raízes de 2? O que eu tenho que fazer para ter 3 raízes de 2? Não siga os meus dedos, porque ele não é o compasso, tá? Os meus dedos eles se movem e mudam de tamanho. É igual você querer medir uma coisa assim, né? Ó, esse aqui mede esse tanto aqui, eu vou lá para ver se é igual. Não vai dar certo, porque a sua mão vai se mexer. Beleza? Você captou aqui a ideia, né? Já falei demais, já enrolei demais aqui, então. Vamos para a próxima tela aqui. Outro número irracional para nós colocarmos na nossa reta numérica. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Foi. Nós queremos colocar um número. Esse númerozão grandão é um número irracional, gigantesco. No seu livro, você viu que eu tirei um monte de coisa.
falando, não tinha texto escrito. Você vai ler, é importante, veja ali o que a menininha está falando, os balãozinhos ali que ela está falando, mas aqui eu estou explicando o que você precisou ler lá, tá bom? Então, qual foi o procedimento que ela fez ali? 1,2, e aí continua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que ela fez? Esse número aqui, antes dele, veio 1,2, ok? E depois dele, veio 1,3. Então, ela pegou aqui a reta numérica, aqui está o 1 e aqui está o 2. Ela repartiu em 10 pedacinhos iguais, né? 10 pedacinhos iguais. Então, aqui está 1,1, aqui está 1,2, aqui está 1,3, nesse outro risquinho 1,4, e assim vai, até completar o 2. E aí ela pensou assim, o próximo número aqui é 3. Então, ele está mais perto do 1,2 ou do 1,3? Quanto que falta para ele chegar até 1,3? Falta um montão, né? Então, esse 3 aqui está mais perto do 2. Lembra aquele esquema de arredondamento? Se é maior ou igual a 5, menor ou igual a 5, eu não vou repetir tudo não, está nas aulas anteriores. Então, você sabe que esse número aqui está mais perto do 1,2 do que do 1,3. Então, ela fez o pontinho mais perto do 1,2 e mais longe do 1,3. Aproximadamente o ponto dele na reta numérica. Ok? Ok. Vamos ver outra técnica de colocarmos um número irracional na reta numérica. Olha só, agora nós queremos essa dízima periódica aqui, um número decimal com dízima periódica, o período é o 6, esse cara aqui é o cara que eu chamo de intruso, é o cara que não se repete, ele está metido aqui no meio, certo? E aí, o que ele fez? O primeiro modo dele colocar essa dízima periódica, ele arredondou. Ele está mais perto do 0,4 do que do 0,5. Concorda comigo? Olha aqui, o próximo é 1. O 1 está tão longe para chegar lá no 9 para virar para a próxima dezena, né? Então, ele está mais perto do 0,4. O que ele fez? Reta numérica. É 0, então inicia no 0, termina no 1. Repartiu em 10 partezinhas iguais. E aí ele contou. Aqui é o 0,1, aqui é o 0,2. Lembrando que tem que ser sempre a mesma distância entre um ponto e o outro. 0,13 e 0,4. Nota que ele fez a bolinha um pouquinho fora do risco do 0,4. Mas encostada, pegando em cima do 0,4. Já está válido, está show de bola. Nós não vamos ficar milimetricamente, até porque é um número irracional. Você não vai achar exatamente o pontinho que corresponde a ele. Ok? Esse é o primeiro modo. Mas se o cara quiser ser mais perfeccionista e fazer um modo mais certo possível onde estaria, chegar mais perto do gol, ele vai fazer isso aqui. Não, professor, eu não quero ser tão perfeito assim, não, professor. Lembra? Ele vai fazer a continha para achar a fração geratriz. A fração que gerou este número decimal periódico, que tem a dízima periódica ali. Não vou explicar a você como fazer a continha, porque eu já expliquei em vídeo gravado sobre isso. Tem até um bizu, né? Olha só, vai chegar nessa coisa grandona aqui, simplifica até chegar a 5 dozeavos. Então, o que ele faz agora? Ele pega aqui do 0 até 1 e divide em 12 partezinhas iguais. São 11 risquinhos, porque o 12º é em cima do 1. Completou o espaço. Ok? Então, ele vai fazer aqui 12 partezinhas iguais e vai ficar aqui no 5º risquinho. Aqui vai ser o nosso número irracional na reta numérica. Tranquilo? Mais fácil do que isso, só 2 isso. Então, acabou. Show de bola. Nos vemos na sala de aula.